A paz do Senhor, povo de Deus, que Deus abençoe a todo o povo da fé, em nome de Jesus. Eu sou o pastor Wander Francisco e mais uma vez estou aqui para abençoar a tua vida, trazendo uma mensagem de fé em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Quero deixar aí um forte abraço a todos vocês aí, os membros da IAMA. Nesse período dessa quarentena, nós estamos impedidos de cultuar a Deus lá no templo, mas nós estamos abençoando as pessoas pelas redes sociais. Eu estou gravando esse vídeo aqui, pessoas vão acessar pelo canal da IAMA, você vai receber também aí no seu WhatsApp, vou mandar o link logo após, e louvado seja o nome do Senhor. Quero deixar um forte abraço, você católico, você espírita, você kardecista, umbandista, você protestante, independente do seu credo religioso, saiba que a palavra de Deus não é religião, não se trata de religião, mas sim do poder de Deus para a salvação de todos aqueles que creem. Quero também deixar aqui, anunciar aqui sobre as nossas programações, o programa Um Momento com Deus na Global FM 106,9, todos os dias, de 18h30 às 19 horas, nós temos ali o programa Momento com Deus, uma realização da IAMA, Igreja Apostólica Missões Atos. Glórias a Deus. Eu preciso ir aqui para a mensagem, porque o nosso tempo é bem curtinho. Nós não temos muito tempo aqui, porque se o vídeo ficar muito grande, eu vou ter um pouquinho de dificuldade para enviá-lo. Então nós vamos fazer um vídeo aqui curto, mas vai ser o suficiente para abençoar a tua vida. Você vai se alimentar aí da palavra de Deus, contida em Gênesis capítulo 3. Você que está ao alcance de uma Bíblia, já pegue, já prepare aí, porque eu tenho certeza que Deus há de falar contigo. Muitos têm sido os testemunhos das pessoas que têm me procurado, pessoas que têm me ligado, pessoas que têm ligado lá na rádio e contado testemunhos dos milagres que Deus tem feito, porque a palavra de Deus, ela é verdade. A palavra de Deus, ela é a verdade absoluta. Quando nós lemos a palavra de Deus nos disse que nós então recebemos fé. A fé, ela vem pelo ouvir, e ouvir o quê? Ouvir a palavra de Deus. Quando eu ouço a palavra de Deus, ou quando eu leio a palavra de Deus, quando eu me envolvo com a palavra de Deus, vai nascer fé no meu coração. Nascendo fé no meu coração, pode ter certeza que o milagre vai acontecer. Por que acontece algo sobrenatural quando você recebe uma oração vinda de Deus? É porque você tem fé no seu coração. E se eu não tiver fé, não acontece, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Então, independente do seu credo religioso, creia nessa mensagem. Uma mensagem até mesmo que vai confrontar muitos conceitos filosóficos aí, porque a ciência vai atestar sem nenhum mérito de crédito, digamos assim, que o homem, a origem do homem é do macaco. Eles vão dizer isso. Eu sempre digo isso aqui nas minhas mensagens, porque a mensagem do livro de Gênesis, ela vem batendo completamente ao oposto dessa ciência humana. Então você tem que entender que ou você crê na ciência humana ou você crê em Deus. Eu creio em Deus, eu creio na Bíblia, nas Escrituras Sagradas. As Escrituras Sagradas. E aqui está a origem do homem. E nós não podemos contestar. Como que você vai contestar a palavra de Deus? Nós podemos ver que ela é a verdade absoluta. Tudo que está contido na palavra de Deus se cumpre exatamente como está aqui. Deus, ele ainda nos dá o direito de fazermos prova com Deus. Farás prova de mim, como ele disse lá em Malaquias capítulo 3, versículo 10. Ele deu ao homem o direito de fazer prova. Então vamos entender a mensagem do Senhor sobre a queda do homem, que diz aqui, Gênesis 3:1, diz assim: ora, a serpente era mais astuta que todas as luminárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? E disse a mulher à serpente: do fruto da árvore do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis. Olha só,
certamente não morrereis. Então já vamos entender algo. Deus já havia dito assim, no versículo 3 está dizendo: mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis. Nós já podemos entender algo aqui, uma estratégia maligna que infelizmente tem brotado nos dias de hoje. Uma estratégia maligna que tem infiltrado no meio do povo de Deus, tem infiltrado no meio até mesmo das igrejas e tem levado muitas pessoas ao abismo. Como assim, pastor? Porque Deus diz algo, Deus fala algo, fala uma coisa e as pessoas seguem outra direção. Deus dá uma direção e as pessoas seguem outra, melhor dizendo. Deus havia deixado uma direção. Quando Deus está falando, Deus está dando uma direção segundo a sua palavra. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente, ou seja, era o diabo incorporado na serpente, disse à mulher: certamente não morrereis. Certamente não morrereis. Sabe o que isso quer dizer? Igreja de Deus que me assiste, que me ouve agora, sabe o que isso quer dizer literalmente falando? É como alguém virar para você e falar: olha, isso não tem nada a ver não. Para de achar que isso é pecado, que tudo é pecado, isso não tem nada a ver. É a mesma coisa, tem o mesmo peso. Deus está falando que nós devemos fugir da aparência do mal. Nós devemos fugir daquilo que é pecaminoso. Mas já as más ideias, os maus conceitos, eles vão nos dizer, vão nos trazer: não, isso não tem problema. Isso não tem problema. Você fazer isso, fazer aquilo, não é bem assim, não tem problema. Vem dessa forma. É dessa forma que as pessoas são contaminadas. E as pessoas, muitas das vezes, querendo agradar a massa humana, querendo agradar ali aquele grupinho, que muitas das vezes vem ali em forma de zombaria. Se você não fizer parte do grupo, você então é discriminado, você então é desprezado, você é aquele que é zombado, então você acaba fazendo a vontade da massa humana. É a mesma coisa, é o mesmo peso. É o mesmo peso. Deus havia dito: não comereis. E a serpente disse: então, olha só, o versículo 4. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis. Então, ou seja, e acreditem, muitas pessoas têm deixado de dar ouvido ao que Deus falou, o que Deus direcionou, e vão dar ouvido à serpente. Vão dar ouvido à serpente. Vou dar um grande exemplo. Para as pessoas que são casadas, qual o casamento? Em pleno século XXI, qual o casamento que nunca passou por um momento de crise financeira ou uma crise emocional de uma das partes? Qual o casamento que nunca passou por isso? Me diz aí. E muitas das vezes, quando o casamento está em crise por uma das partes, alguém ali, ou o homem ou a mulher, vai procurar ajuda de alguém. O homem muitas das vezes vai comentar com seus amigos, ou vice-versa, mas o que se ouve ali, muitas das vezes, não é: olha, entenda a sua mulher, procura saber o que está acontecendo com ela e ajuda ela. Não é isso que você vai ouvir. Como também, entenda seu marido, procura uma ajuda para ele, vê o que está acontecendo, por que ele está assim, por que ele mudou de atitude com você. Não é esse tipo de orientação que você vai ouvir. Muito pelo contrário, você vai ouvir: olha, se não está dando certo, separa. Se não está dando certo, sai da vida dele, sai da vida dela, arruma outro. Você é novo, você é nova, você tem futuro para frente. Isso é o diabo. Isso é algo que está vindo contradizendo a palavra de Deus. Por quê? Porque se o seu casamento está em crise,
e alguém fala para você sair dele, significa então que você vai sair dele, você vai para outro. Quando o outro entrar em crise, então você vai ter que sair daquele e ir para outro, e assim vai. Aonde você vai chegar? Quando é que essa crise vai acabar? Quando é que você vai se acertar? Então Deus essa não é a palavra de Deus. A palavra de Deus é deixar o homem, teu pai e tua mãe, unir-se à tua mulher, serão os dois uma só carne. Veio crise, veio problemas, se unam e vençam. Ah, mas não está tendo diálogo, vai para o joelho, que Deus trabalha os corações. Deus, ele é dono dos corações. Ele pode quebrantar, ele pode endurecer, ele é Deus. Essa é a palavra de Deus. E o inimigo vai trazer sempre aquilo que é contrário. O inimigo vai trazer sempre aquilo que é contrário. Deus já havia dito, não comereis. E o diabo disse, olha, não é assim. Não é assim, vocês não vão morrer. Deus estava falando de uma morte espiritual. Quando nós estamos entregues ao pecado, quando nós estamos entregues às paixões deste mundo, às paixões da carne, nós estamos mortos espiritualmente falando. Não há vida de Cristo em você. Não há vida de Cristo em mim, se eu estiver no pecado. Não há vida de Cristo em nós, se nós estivermos entregues às obras do pecado. Então é por isso que Deus então deixou claro, não toqueis aqui. E aqui está reservado, é o fruto do conhecimento do bem e do mal. Se vocês comerem desse fruto, vocês certamente morrereis. Morrereis. Então o diabo veio para trazer veio revelando o segredo. Ele veio revelando o segredo ali a Eva. Vocês não vão morrer. E a Bíblia nos fala que vendo Eva que o fruto era bom, era agradável, agradável para dar conhecimento ao homem. Olha, se vocês comerem desse fruto, olha aqui no versículo 5, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Sabendo o bem e o mal. E sabe o que aconteceu ali, mais uma vez, de uma estratégia maligna? Eva já estava sendo tentada a ser igual a Deus. Porque o homem, ele quer ser curioso, ele quer sempre estar acima. Olha, peraí, eu vou ser igual a Deus, então isso vai ser bom demais. Eu vou ser igual a Deus. Porque qual que foi, olha como que a queda acontece. Qual foi o motivo que originou a queda de Satanás lá do céu, o querubim ungido da guarda? Foi exatamente querer ser igual a Deus. A Bíblia nos disse lá no livro de Isaías, que ele dizia assim, subirei ao mais altos céus, acima das mais altas nuvens assentarei o meu trono, e serei semelhante ao Altíssimo. Ele quis ser igual a Deus, foi aonde originou a sua queda, foi aonde Deus então destituiu de sua glória. Deus então lançou por terra, lançou no abismo tenebroso o contexto dos anjos com ele. Então entendamos algo aqui, Deus está chamando o povo dele para se conscientizar. Numa palavra tal como essa, Deus está nos chamando a refletir. Eu preciso refletir da minha parte, você precisa refletir da sua parte. Aonde que você tem deixado de dar ouvido a Deus e tem dado ouvido ao diabo? Aonde? Lá no Salmo 1, você que quer crescer espiritualmente, você que quer crescer na graça e no conhecimento, leia a Bíblia Sagrada. Leia, seja leitor da Bíblia Sagrada. Salmos 1. Leia Salmos 1, você vai ver, a Bíblia nos fala assim, que bem-aventurado é o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios. Não se assenta na roda de escarnecedores, tá? Então nós somos bem-aventurados quando nós não andamos segundo o conselho dos ímpios. E pessoas às vezes têm andado segundo o conselho dos ímpios. O que o ímpio, aquele que é transgressor das leis de Deus, aquele que não obedece a Deus, o que ele tem para me oferecer a mim? O que ele tem para oferecer a você? Nada. São palavras podres que eles vão nos trazer, palavras que vão nos levar para o abismo. Mas eu quero deixar essa palavra para que você medite, para que você entenda, para que você cresça em nome de Jesus. Deus abençoe poderosamente a tua vida. Eu quero fazer aqui uma breve oração pela tua vida. Santo Deus, eterno Pai, Deus, em nome de Jesus, eu profetizo sobre cada pessoa que ouviu
essa palavra, que assistiu esse vídeo, Senhor. Que o Senhor toque no coração dessa pessoa e faça com que resplandeça a tua luz, a tua glória, hoje, para todo sempre, em nome de Jesus. Deus te abençoe poderosamente, em nome de Jesus. Aqui nós finalizamos Gênesis capítulo 3, e depois eu volto no próximo vídeo com Gênesis capítulo 4, em nome de Jesus. Deus abençoe.